está ao vivo, pode fazer essa cara. Oi, tudo bom? Eu queria testar. Esperar as pessoas entrarem, para quando as pessoas entrarem, elas dizerem se a gente está falando, se tem áudio, se as pessoas estão escutando a gente. Sim, hoje é dia 22 de junho de 2018. Oi, Will. Isso dói meu ouvido. Isso dói o ouvido. Peraí que eu vou colocar aqui no... Mas tá no não perturbe. Então, não era pra fazer isso, mas ele está fazendo. Então, hoje é dia 22 de junho, são 23 horas e alguns minutos. E vocês provavelmente estão assistindo essa live gravada, se não é dia 22 de junho, às 23 horas e alguns minutos. Entrou Ateliê Costurinhas, entrou Urian, entrou Deca... passou muita gente. Oi, Leone, tudo bom? Há quanto tempo? A Leone Tasca, a Nani Ateliê, Morango Chá, Débora Massinha, Ateliê Gio Brito Oficial. Tudo bem, Deca? Deca decora. Agora eu consegui ler. Crochetar BH. Muita gente entrando. E tá funcionando o áudio, vocês estão ouvindo? Vocês escutam quando eu falo, assim, nesse tom que eu falo? Porque o pessoal me xinga porque eu falo muito baixo. E como provavelmente eu vou falar bastante hoje, é importante saber se vocês estão me escutando. Tá todo mundo mandando coraçãozinho, então devem estar nos escutando. Hoje eu botei o microfone do lado do Diego, que daí vocês conseguem escutar bem o que ele tá falando. Porque o Diego ele tem um problema de falar baixo. O que é extremamente esquisito, porque o Diego, ele dirigia espetáculos e ele atuava em espetáculos, ele vivia no palco. Ó, viu? Tá baixo. Tá? Mas é que assim, ó, eu entendo que eu fale baixo agora, porque as duas gurias estão dormindo no outro quarto e eu sei que se eu acordar elas eu tenho que ir lá, então acho que é condicional, assim, eu não consigo sair disso. Sim, sabe? eu falar mais alto. Eu tento falar mais alto, mas aí quando eu vejo eu tô falando baixo de novo, porque eu não sei, eu esqueço, né? Mas enfim, né? Eu acho engraçado eu estar falando baixo, porque eu sempre tive uma boa projeção vocal. Também tem o fato de que eu tenho que falar pro celular olhando para vocês aqui e o microfone tá aqui no cantinho. Ele não tá na frente, né? E aí é estranho também, porque eu tenho que falar, quando eu trabalhava com a produtora na TV, era uma coisa esquisita que tinha que falar virado pro microfone, assim, quem trabalha com cinema, quem já fez isso sabe, é esquisito. Tu fala, tu tem que não olhar para a câmera, mas olhar para a câmera, porque a câmera tem que estar te vendo, mas tu também não pode olhar para a câmera, porque tu não pode olhar para a câmera na hora que tá gravando. E também tu não pode, e tu tem que virar a voz. Deixa eu pegar as coisas para dar recados. Tem recados. A Gabi tem recados. Né? E aí, assim, mas eu vou falando. A gente vai falar sobre várias coisinhas que estão, inclusive quase todas elas estão no site já. E assim, ao longo do tempo, porque... Oi, tudo bom, Leia? Oi, Esther, tudo bom? Oi, Gil Brito, Aja Crochê, Leca Pereira, muita gente que entrou. Gente, eu vi um monte de gente entrando, assim, e aí eu vou dizer de novo, boa noite pra todo mundo, né, o pessoal que entrou passando, correndo aí. Eu sou meio desligado com os comentários, né, vocês devem lembrar das lives que eu falo mais, eu acabo esquecendo, quem fala sempre lendo aí é a Gabi, é que eu enxergo com um olho só e eu não sou muito bom com esse negócio de enxergar assim de longe. Eu enxergo, eu vou te falando. Tá. Então vamos aos recados. Primeira coisa, queremos agradecer as aluninhas. Verdade. Aluninhas do Poncho. Morango Chá disse que não conseguiu comprar a receita da Ragdoll. Depois entra em contato com a gente. Depois manda direct pra nós pra ver o que aconteceu, o que houve lá. Tá? Que pode ter dado alguma instabilidade no site mesmo. Pode, então vamos agradecer as nossas aluninhas. No último sábado a gente teve oficina desse Poncho Cupcake. Daí tivemos lá a Kátia, a Adriana, a Nani, a Fran, a irmã que todos queriam. a cunhada mais invejada da história do crochê. Né? Tia Fran tava lá. Tia Fran tava lá. Então, todo mundo fazendo lá na Casa Sol. Foi nossa segunda oficina, a gente tá pegando gosto por esse negócio. Quando tiver novas oficinas, a gente vai avisar. Ainda não temos planos de oficinas online, mas assim que tivermos, vocês vão ficar sabendo. E também tem
a receita da Leia, que tá lá no nosso site, à venda. Ela tá em promoção até o final do mês, por R$10, né? Já tem pessoal fazendo. A Débora Alves já fez uma. Ela foi a primeira a comprar e a primeira a fazer, já me mandou foto, ficou lindo. Sim. Gente, imagina a minha emoção. Débora Alves Salgado está fazendo uma receita minha. Sim, a gente subiu a receita, era 1h28 da manhã ontem, hoje no caso, 1h28, né, ontem de noite. E aí hoje de manhã já tinha a Débora Alves postando foto dela e... Dela fazendo. Ela comprou às 6 horas da manhã, eu vi, tá? Tem os logs lá. Débora, que tu estava fazendo acordar às 6 horas da manhã, eu ainda Ela não tinha... tem um filho pequeno. Eu te entendo, Débora. Eu sei o que ela estava fazendo às 6 horas da manhã. Crianças acordam. Crianças não têm conceito de final de semana, feriado, essas coisas não tem, não adianta, né? Ah, Morango Chá disse que foi a Débora que mostrou pra ela hoje. Depois nos manda direct que a gente vai ver direitinho o que aconteceu, porque tu não conseguiu comprar. Não, Né? até pra eu saber. Até às 6 da tarde tava tudo... Isso, é 6 da tarde legal. Eu fiz uma compra fake pra eu testar lá, porque como eu mexi em algumas coisas no site, tava funcionando. Mas, de repente, como esse negócio de trabalhar com desenvolvimento, às vezes a gente vicia, vai fazer as coisas meio certas e quem tá usando mesmo é que descobre. Então, se eu fiz bobagem, eu gostaria de saber. Culpa dele. É que, sim, além de fazer essas pecinhas de crochê que a gente faz aí, e de fazer mais um monte de coisa, eu também programo o site. Então, eu estive trabalhando nele hoje, porque tava faltando umas coisas lá. Mas a princípio, consegui resolver os problemas, então, teoricamente, já vai estar funcionando. Mas ele tá sempre... Tá. Foi agora de noite, ok. Então pode começar a falar, vai falando o tema da tua live. Então, a minha live, porque a minha live, né, então, eu tava falando com a Gabi que quando eu lancei o texto da Tex, né, o que é Tex, assim que eu publiquei o texto lá no blog, logo na sequência uma série de pessoas ficou muito interessado no assunto, vieram tirar dúvidas com a gente, inclusive, e pelo direct, algumas pessoas no Instagram mesmo, algumas pessoas perguntaram por que a gente não fazia uma live para falar disso. E eu disse, não, eu pretendo fazer, mas quando eu já tiver escrito sobre os outros tipos de titulação têxtil. Titulação têxtil, né? Têxtil. Têxtil. Palavra legal, né? Têxtil. Eu tinha uma atriz que trabalha comigo que gostava da palavra cadeira. As pessoas se apegam a algumas palavras, né? Têxtil, eu acho uma palavra interessante. Mas, principalmente quando vem depois de titulação, né? Fica titulação têxtil. Mas, enfim, gente. Eu escrevi sobre a Tex primeiro, porque é o que a gente mais usa, mas também porque Tex... A Esther tá dizendo que a Mari da Agulhas pelo Mundo mandou beijo. Beijo pra Mari também. Beijo pra Mari também. Beijo pra Esther também. Beijo pra todo mundo. A Tex, na verdade, é que assim, eu quero tirar uma dúvida que as pessoas falam, um erro que as pessoas falam bastante, assim, que eu vejo, tipo, porque só no Brasil mesmo que se usa Tex, porque não... a gente também vai falar por quê. Explica o que é Tex, né? Tex é aquele númerozinho que vem no rótulo, né? Todo mundo já viu, a gente procura, né, no rótulo para ver a Tex da linha. Principalmente quando a gente vai fazer, mas qual é a Tex dessa linha? Será que eu consigo usar com a fulana de tal para fazer a receita tal? Será que vai ficar melhor com a Tex tal? E a gente acostuma a imaginar a Tex como uma medida de espessura da linha, que não é uma medida de espessura, ela até ajuda, né? Vem assim no rótulo. Em alguns vem assim, alguns vem na frente. Obrigada, crocheteira nerd diz que a gente é sensacional. Muito obrigado. Nem somos nada. A Gabi é sensacional, eu não sou, mas eu corro um pouco da sensacionalice dela. Por isso que eu fico do ladinho, assim, que é pra passar, sabe? Fazer osmose, assim. Porque a osmose sempre passa de onde tá mais pra onde tá menos, né? Não, onde tá menos pra onde tá mais. Não lembro disso, cara. Gente, biologia faz muito tempo. Nunca mais usei. Nunca fui bom em biologia, né? Mas enfim, voltando a Tex, né? Tex, na verdade, literalmente é gramas por quilômetro, né? Aquele númerozinho, vou pegar assim o barroco, que tá aqui na minha frente, um barroco. O barroco tem uma Tex alta, é bem legal de falar. 590, o barroco preto, né? Número 6, né? Esse é 4. Esse é 4. Vai ficar pequeno. Eu pensei que era 6, mas beleza, né? Vai dar pra fazer. O barroco 4
Tem que achei estranho, porque o menor que era 77 alguma coisa, o Barroco, mas enfim. Voltando, né? O Barroco 4 tem uma Tex 590. Tá aqui no rótulo, obviamente com brilho, essas coisas do saquinho não vai dar pra ver aí, mas pode acreditar em mim, é 590 a Tex do Barroco 4. Tá? Isso quer dizer que 1 quilômetro de Barroco 4 pesa 590 gramas. Exatamente. E é só isso. Tu tem, se tu enrolar, né, desenrolar 1000 metros de Barroco 4 e pesar numa balança vai dar 590 gramas. Isso influencia na espessura, claro, quando tiver uma Tex alta, teoricamente tu vai ter uma espessura maior, porque tu tem que ter um fio mais grosso naquele 1 km para atingir um número maior de Tex, né, uma quantidade maior de gramas. Só que tu tem fios acrílicos, fios de algodão, fios de acrílico com viscose, com poliamida, com várias composições. Isso vai interferir no peso do fio. Então, na real, se tu for comparar dois fios de composições diferentes, a Tex não vai ser uma medida confiável para a espessura. Se tu comparar dois fios com a mesma composição, tu até consegue uma medida confiável, principalmente se for 100% algodão. Acrílico eu já tenho um certo receio de usar a Tex para comparar, porque acrílico tem torções muito diferentes. Acrílico é sempre acrílico, só que interfere pra caramba a forma com que tu... Sim, só que acrílico, tipo, base de acrílico, de potinho de acrílico, é acrílico. É o mesmo acrílico, ele só tá, tipo, organizado de forma diferente. Ele tá denso ali, então, tipo, na verdade, tu pegar 1000 metros de um acrílico que tem as tramas bem justinhas, que quando tu espicha ele não dá muito de si, vai dar uma Tex X e vai ter um peso X. Daí, se tu pegar um acrílico que é mais fluffyzinho, tipo essas super bulks que a gente usa muito, as Cupcake. Ela vai ter Max. uma Tex maior, mas não necessariamente ela vai ser muito mais grossa. Então, assim, mas vamos focar no que? Tex é gramas por 1000 metros. Né? Gramas por quilômetro eu falo porque fica mais fácil, né? Mas na verdade é a quantidade de gramas para atingir 1000 metros de um fio. Aí, assim, algumas linhas eu tenho visto de novo. Isso era uma titulação usada antigamente e agora eu tenho visto algumas ANI, eu vi. Não sei se era porque estava velha. Tem umas linhas novas. Que vem com NE. A crocheteira nerd está perguntando como pode fazer essa combinação de espessura. É justamente sobre isso que a gente quer falar. A gente vai chegar lá. Para fios de algodão, a Tex funciona perfeitamente, porque eles são a mesma composição e tal. E o algodão? A Daisy tá dizendo que tá caindo de sono e vai ver amanhã. Sem problemas, vai ficar gravado e depois vai pro YouTube. Né? Mas para fios de algodão, como eles têm a mesma composição e geralmente o mesmo... A torção é muito semelhante, torção é muito parecida, então quanto menor a Tex, mais fininho o fio. Isso a gente pode usar para comparar. Agora, para fios de composição diferentes, existem outras titulações e a gente vai falar sobre isso. Eu só queria explicar por que eu chamei a live de guia manual prático da crocheteira moderna. Porque a gente quer juntar uma série de dicas que a gente já deu no blog e a gente resolveu juntar para falar aqui. Tipo, a gente vai começar por essa parte da titulação das linhas e vai tentar falar sobre algumas outras coisas. Vamos ver o que vai dar tempo de vencer, porque tem bastante assunto. Tem até algumas coisas que não estão no blog, que são posts futuros que a gente tem programado. Sim, a gente programa as coisas com antecedência. Né? Às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo, mas a gente programa com antecedência. Então, algumas coisas que não estão no blog, inclusive a gente vai falar, se tudo correr bem. Se eu atropelar muito, perguntem. A Gabi me chama a atenção porque às vezes eu me perco ali nos comentários, mas a Tex é gramas por quilômetro, gramas por 1000 metros. Dá para comparar através da Tex? Dá, principalmente se o 100% algodão. Quem trabalha com amigurumi e trabalha com 100% algodão já percebeu, por exemplo, que 2 anes vai dar uma duna, é isso? Eu não lembro agora as Tex, mas é de cabeça. 295, 295 e a duna é 590, se eu não me engano é isso. Exatamente, tá. Aqui o Barroco 4 também é o mesmo, exatamente. O Barroco 4, a duna e... Enfim. Mas é só isso, gente.
A Gil Brito disse que muita gente tem dúvidas sobre a Tex, mas é basicamente isso, a Tex. Gramas por quilômetro. É uma titulação que leva em conta o peso pela metragem. Gramas por quilômetro. É só isso. Nem simples. sempre a coisa foi linda assim, tá? Antigamente tinha muito NE e NM. A gente tem alguns rótulos que usam isso. Algumas pessoas trouxeram essa medida de volta. Né? Gente, empresas que não usem isso, né? Não usem isso. O sistema internacional indica a TEX e ela é mais simples de se compreender porque ela trabalha com um número redondo, tipo, são 1000 metros, sabe? NE é Number English, porque é uma titulação inglesa que surgiu lá na época da Revolução Industrial, sabe? Lá naquela época. E ela é bem complicada de entender. E é muito complicado de entender, porque o que é o NE? É uma medida, é uma titulação têxtil, só que ao invés de ser gramas por X metros, ela é metros por gramas. Começa por aí, isso é um pouco diferente. E ela não é tipo X metros por gramas. Não, ela tem. É o número de meadas. Tá? É bem complicado. É o número de meadas por renk. E renk é por libra. Né? É quantos renks, que cada meada tem um renk. Olha só que absurdo. Tá? E cada renk são X Mas jardas. Não tenta explicar muito porque vai complicar a cabeça de todo mundo. É tão complicado que eu escrevi um texto para publicar no blog e eu disse, não, eu não vou botar isso aqui no blog ainda porque tá muito numérico, muito confuso para se falar. Mas enfim, o NE, ele é uma titulação inglesa da época da Revolução Industrial que algumas pessoas ainda usam hoje, principalmente a Inglaterra usa, se tu for pegar as linhas da Inglaterra, algumas têm, porque eu não tenho nada contra ingleses, nada contra americanos, mas eu não sei porque os ingleses e os americanos utilizam sistemas métricos completamente diferentes do universo, né? Porque todo mundo usa o sistema métrico decimal. Eles não, eles usam libras, é pés, é jardas, é... Beleza, tá? Mas a titulação têxtil em inglês é assim. Aí tem o NM, ele é uma versão do NE no sistema métrico. Né? Que daí... Mas é bem confuso. Mas o NM é mais simples. Sim, é porque ele é mais simples porque ele é métrico, né? Ele usa o sistema métrico decimal, é uma coisa mais simples de entender. Tu não tá trabalhando com jardas, que é tipo X jardas por libra. Quantas meadas de uma metragem específica que eles tinham lá, que é um renk, que é 890 jardas. Eu tô chutando os valores porque eu não lembro de cabeça, mas é alguma coisa assim, tá? Mas tu vai complicar a cabeça de Então, todo assim, mundo, por isso, não se preocupe. Mas é uma coisa assim por libra. E libra uma libra, se não me engano, é 454 gramas. Então, pra gente que trabalha com sistema métrico decimal, desde que a gente aprende as medidas lá, né? Não faz o menor sentido. É complicado, mas o NE é isso. É uma titulação têxtil inglesa, né? Number English é inglesa. Pouca gente usa, quando se usa é difícil de converter, tem tabelas. Eu pretendo publicar no blog quando ficar menos confuso. Eu consegui colocar de uma forma menos confusa, porque eu sou um cara de exatas, eu fiz química e estudei muito física, gosto de números e trabalhei com programação e eu achei confuso e chato de trabalhar. Então eu preferi não botar ainda, eu quero ver uma forma mais didática. Tá? Mas enfim, vocês vão achar rótulos com NE, tá? Voltando, deixa só, eu me perdi, né? Eu anotei umas coisas aqui, desculpa, eu fiquei falando. Ah, sim. Aí, assim, o que eu gosto o que eu abrei estudando, assim, porque eu acesso muito o Ravelry. Não sei vocês, o Ravelry é um repositório de pessoas que trabalham com handmade, assim, crochê, tricô. Escrever aqui para quem não sabe. Tá? Mas pode continuar falando. Mas o Ravelry é um lugar, ele é tipo Etsy, porque tem as lojinhas, mas ele é melhor que o Etsy, desculpa Etsy, mas ele tem muita coisa, pessoas que estão lá fazendo crochê e tem grupos de pessoas, tem muitas calls lá, sabe, as pessoas crochetando junto Tem muita receita. Tem muita receita. Muita receita gratuita, muita receita paga. Até a Dani Valers, que tá fazendo o desafio do tricô, ela fez o canal no YouTube, o Tricô Pleno,
que é muito legal. Ela fez um vídeo sobre o Ravelry essa semana. Ravelry. Ravelry. É muito Mas legal. é isso aí que eu escrevi aí, é Tá. Ravelry. Eu recomendo, gente, acessem, não agora, senão vocês vão cair da live, né? Ou pega o computador do lado, não tem problema, vocês podem ficar me ouvindo. Façam uma conta lá. Façam uma conta. As pessoas têm uma certa restrição ao Ravelry por isso, porque tu vai acessar uma receita no Ravelry, a primeira coisa que tem que fazer é uma conta no Ravelry. Tu tem que estar logado para acessar o conteúdo do Ravelry. Mas, gente, é uma conta. Tu vai botar teu e-mail ali, a pessoa vai e deu, entende? E tu vai ter acesso a tanta coisa interessante de graça, tá? Que vale muito a pena. Problema do Ravelry é americano. Ele não é americano, mas a maior parte das receitas que está lá são americanas. E não é o inglês, não é isso que me preocupa. É super fácil tu converter, inclusive a gente vai falar sobre traduções depois, mas as receitas, elas têm nomenclaturas americanas. Então tu vai pegar uma receita, esses tempos eu comprei uma receita de um casaco de crochê tunisiano, bem legal, assim, a receita é bem explicadinha e tal, mas aí fala lá... eu usei uma lã Superbook. Né? O que é Superbook? O que é fingering? O que é fingering? O que é sports? Eles têm uma tabela no Ravelry, inclusive, mas ela também não te ajuda muito, porque ela fala em WPI. Né? O que é WPI? E aí eu vou falar o que é WPI. Tem texto lá no blog. Tem um texto no blog, bem explicadinho, bem simplinho. Mas eu vou falar rapidamente. WPI é Wraps per Inch, ou voltas por polegada. E isso é uma medida que realmente mede a espessura da linha. Porque tu vai enrolar a linha numa coisa assim, pode ser uma régua, pode ser um lápis, dá no mesmo, eu vou enrolar no lápis que é mais fácil de enrolar. Aí tu faz assim voltinhas, né? E aí tu vai medir 1 polegada. É mais fácil quando tu já marca a 1 polegada no objeto que tu tá enrolando. Mas 1 polegada dá mais ou menos 2,5 cm. A gente mede com a régua 2,5 cm e conta quantas voltinhas dá. Mostra ali. Tá? Eu vou tentar botar aí para vocês enxergarem a medida. Tá? Na verdade, 1 polegada são 2,54 centímetros. Não sei, 2,5 cm. Tá? Não sei se dá para vocês verem aí, os 2,5 cm. E aí vocês contarem, vai dar 4 voltinhas para chegar nos 2,5 ali. Tá? Vai dar... Essa aqui não precisa, tá? Essas 4 voltinhas aqui. Então, o WPI desta linha é 4. E se eu enrolar na régua, eu vou chegar nos mesmos 4 voltinhas, porque não importa a espessura do objeto que tu enrole, porque sempre ele vai ter, o que vai contar é a quantidade de vezes que a linha está uma do lado da outra. E aí tu tem 4 vezes a linha uma do lado da outra para atingir 1 polegada. Seria melhor se fosse em centímetros, que é o sistema métrico decimal? Claro que seria, mas é uma medida americana, sabe? Então, eles utilizam polegadas. Tu tem 4 voltinhas por polegada, é o WPI desta linha. Esta linha é uma Cupcake Maxi Tie-Dye. Ela é uma Superbook. Não, ela é uma Jumbo, porque a Superbook é até 6 ou até 5, e ela tem 4, então eu acho que ela é uma Jumbo já. Eu acho que é a Superbook, porque Jumbo é uma nomenclatura que é pouco usada. Tá? Então, mas, tem lá no blog uma tabela que fala sobre essas nomenclaturas, é casalcrochê.com.br, para quem nunca acessou o nosso blog. E tem essas tabelas no Ravelry também, falando sobre o que é fingering, o que é sports, o que é lace, que são nomenclaturas que a gente vai encontrar nas receitas estrangeiras, nas receitas americanas, nas receitas inglesas, porque é uma tabela de espessuras americana que eles colocam nomes nos tipos de linhas. Qual o tema da live? Hoje a live é o manual prático da crocheteira moderna. A gente está dando várias dicas diferentes. De várias coisas, assim. Por enquanto a gente está falando sobre titulação e espessura de linhas. A gente quer falar sobre vários outros assuntos. A gente não sabe o que vai dar tempo de falar. Né? Mas existe então essa tabela de espessuras americanas que ela tem a ver com o WPI. Eu demorei tanto tempo para entender o WPI, o Diego precisou me explicar tantas vezes o que era. Sim, ela queria que eu dividisse o texto, inclusive, que está lá no blog em 2, porque eu achava que era muito confuso falar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Falar de WPI e falar da tabela americana de medidas. Eu não consegui separar uma coisa da outra porque elas são meio intercaladas. Aliás,
não tem muito sentido falar de WPI sem falar da tabela americana, porque só usa WPI para chegar na tabela americana, para tu entender o que são esses nomes que tu vai encontrar nas receitas americanas, que eu usei uma linha Superbook, eu usei uma linha Fingering, eu usei uma linha Baby, uma linha Sports, e o que eu fazia antes de entender isso? E aí eu comecei a ter problemas em reproduzir as receitas. Eu olhava algumas vezes, na maior parte das vezes, lá no Ravelry, por exemplo, eu usei uma linha Fingering com uma agulha 13,5. Bom, beleza, eu tenho que pegar uma linha que funcione com agulha 13,5. Né? Daí eu vou atingir essa receita do jeito que está ali. Tem receitas que são complexas, que ela tem mais de um tipo de fio e usam mais de um tipo de agulha, e aí fica mais complicado isso. Mas, enfim. Só que aí, tipo, esse casaco que eu vi de crochê tunisiano usava uma linha Superbook, e para crochê tunisiano ela não deu uma linha, uma agulha. Ela falou: eu usei uma linha Superbook e uma agulha apropriada. Legal, né? Eu disse, tá, beleza, tem que é uma linha Superbook, porque eu pensei, não, vou pegar qualquer linha e vou usar uma agulha apropriada para essa linha. Sim, só que daí os tamanhos vão ficar completamente... Tu não consegue fazer um casaco para bebê. Ficou complexo, assim, daí eu fui procurar, daí o Ravelry tem lá, o Ravelry ele tem uma tabela dele com essas linhas, com essas medidas, e aí com base nisso eu disse, não, eu vou escrever uma coisa mais detalhada a respeito, vou me aprofundar, comecei a procurar numa série de outros lugares dentro. E os americanos, eles não são muito coesos nessa tabela, assim, eles variam muito, oscilam muito nos nomes, mas eu dei uma reunida nas informações. A Nani disse que descobriu que isso da medida da agulha não dá, porque cada um tem uma preferência. Fato. Exatamente. Fato. E o bom dessa medida de WPI, para mim, é que... agora eu esqueci quem é que perguntou lá atrás como é que faz. Se é no chute que a gente mistura as linhas. Tipo, eu vou misturar uma linha de algodão e uma linha de acrílico no mesmo trabalho. E eu quero que elas tenham uma espessura parecida. Eu vejo o WPI delas, vou ver quantas voltinhas eu enrolei para fazer. Tipo, eu tenho 2 linhas em casa que eu não tenho mais o rótulo, eu não tenho como saber a tex delas. Então eu posso medir pelo WPI para descobrir a espessura. Tipo, se eu preciso usar um fio duplo para atingir aquela mesma espessura de um fio de acrílico e conseguir fazer substituições de maneira mais inteligente e menos na tentativa e erro, porque às vezes a gente perde muito tempo nessa coisa de tentar e errar, tentar e errar. Sim, e... A Nani diz que usa Barroco 4 com agulha 2,5. O Diego tá usando o Barroco 4 com uma agulha 4. Pois é, eu tava achando tão furado, agora eu entendi. Eu pensei que eu tava usando um Barroco 6, eu não vi que eu tinha pego o 4, né? A Clarice Cacarex Scratch entrou. Oi, Clarice, tudo bom? Então, assim, tipo, eu não... Mas é justamente, daí tu olha lá, eu usei uma agulha 6 e uma linha... sei lá, bulk. A 6 vai ser mais ou menos um bulk pra usar. É legal quando tu bota um tradutor ainda, porque daí vem espessa. Né? Bulk é espessa. Fingering é, sei lá, dedilhado. Né? Então complica. Aí eu escrevi o textinho lá, tem no blog, quem quiser pegar, tem uma tabela. A tabela eu fiz traduzida, né? Eu não fiz traduzida, eu fiz com linhas nossas. Eu peguei as linhas brasileiras, linhas nacionais e fiz uma tabela, porque eles fazem, nos Estados Unidos tem bastante tabelas assim, mas elas são para as linhas de lá. Sim, daí tem alguns exemplos, tipo... tem alguns exemplos daqui, né? Que... Morango Chá diz que usa Barroco 4 com agulha 3, né? Super, super democrática a coisa. Mas a Barroco 4 é tipo a Duna, né? Então, ela tem a mesma tex da Duna, a mesma composição. Só que a Duna é mercerizada e a Barroco 4 não é. Mas enfim, eu também trabalho com a 3 quando eu uso a Duna. A 3, no máximo 13,5, por isso que eu tava achando meio furado com a 4. Mas como é ragdoll, não vai ser problemático, assim. Até fica mais fácil trabalhar. Mas, retomando, né, eu senti a necessidade de escrever, falar sobre isso, sobre WPI. WPI é uma medida que tu pode fazer com qualquer linha, em qualquer momento, com rótulo, sem rótulo.
todo mundo deve ter uma caixa cheia de linhas que algumas já perderam o rótulo, né? Porque tu guarda os Ou teus todas, restinhos. né? Ou todas. E aí, às vezes, fica difícil tu misturar uma coisa com a outra, vai no olhômetro, né? Então, eu gosto de medidas. Eu sou um cara de exatas, né? Eu gosto de ter Tipo isso aqui. medidas, saber o que é o que, assim, e não comparar tanto no chute, porque o chute ele acaba te tomando tempo, né? E aí, às vezes, a gente não tem esse tempo para estar dispondo, assim, com criação, e é importante a gente otimizar o nosso tempo. Isso aqui, a princípio, era tudo Cleia, mas não é tudo Cleia. Não, tem coisa que não é Cleia, com certeza. Tem coisa aqui que não é Cleia. Isso é Anne, por exemplo, tá? Eu sei porque eu sei qual é a Anne que tá ali, mas é só por isso. Mas, enfim. Outra coisa. Ah, sim, eu queria falar muito disso, né? Porque eu comecei a falar desses assuntos, porque eu tava falando de receitas, e aí pessoas perguntando, mas a receita tal é com agulha tal, daí que eu fiz o texto da WPI, né? Da medida WPI, que tu consegue comparar as linhas de forma mais correta. Vai dar diferença às vezes? Vai dar diferença às vezes. Às vezes tu puxa demais, picha demais. E como eu falei lá, as acrílicas elas têm uma torção diferente. Que, na verdade, o que diferencia uma linha acrílica de outra é isso, né? A forma como eles são. Porque é tudo acrílico. Que nem a Gabi disse, a capinha de CD é acrílico, né? E tu não faz sei lá, um cachecol com capinhas de CD. Sim, não. mas é o mesmo material, ele só tá organizado de formas diferentes. Quimicamente, eles não têm diferença nenhuma pra mim, né? Mas, obviamente, eles são diferentes. Crocheteira Nerd diz que é de exatas com ascendente em humanas. Pois é, eu sou de exatas, né? Mas, na real, faz tanto tempo que eu não tô trabalhando com exatas que eu já sou bem de humanas mesmo, assim. Eu já paro pra pensar quando eu vou calcular 2 mais 2. Já faço muito mais discussões filosóficas no campo da sociologia do que qual o modelo atômico de Dalton. Mas a cabeça não consegue, né? Eu gosto de coisas Eu estou te incomodando. métricas. Não, eu tô botando a mão na cara porque não sei porque é cacuete. É cacuete. Tô escondendo meu olho, assim, para as pessoas não verem meu olho. Mas tu ia falar de receitas. Sim, e aí, assim, eu tô tentando encadear as coisas, mas eu sou uma pessoa prolixa. Muito mais prolixa. Gente... A Morango Chades que escolhi o fio das receitas gringas baseado na agulha que o artista usou. Exato. Sim. Eu também fazia isso. Né? É difícil isso. É triste, porque às vezes isso não funciona. Fora que às vezes eles usam as medidas americanas para agulha, tipo G, F e não sei o quê. Eu vou ter que parar um momento, tipo... A Crocheteira Nerd faz doutorado em Física na Universidade Federal Fluminense. UF é a Universidade Federal Fluminense, né? Cara, que massa. Em paralelo leva as artes. Nossa, eu li tirei meu chapéu, assim. Eu não li UF, né? Eu li UF, eu pensei que ela tirei fazia... meu chapéu, porque... Ela fazia física numa universidade alienígena, assim. Não, a UF é a Universidade Federal Fluminense. Mas eu sei disso porque eu trabalho numa universidade federal, então as siglas, tipo, ficam na minha cabeça. O fulano da UF, o fulano Cara, que legal, mesmo. Muito legal, eu admirei gosto. muito, admirei pra caramba. Eu acho super importante quando a gente trabalha com quando a gente vem dessas áreas exatas, fazer coisas mais artísticas, porque senão tu fixa muito um lado do cérebro, tu trabalha só um lado do cérebro e tu se torna uma pessoa chata. Né? Eu vou usar o termo técnico aqui, uma pessoa chata. Boa, Morango Chades que no passado, depois da live de vocês, vou usar novas técnicas. Ai, coisa boa. Eu quase choro quando vocês falam essas coisas, gente, de verdade. Porque eu já falei isso em algumas lives. Se um pouco do que eu falo nas lives for útil para as pessoas, para mim já me deixa muito feliz. Sexta-feira de live é um dia que a gente vai dormir à 1h, porque daí depois o Diego fica eufórico que nem criança. Assim, tipo, ai, que legal, olha só, que bacana. E ainda fica o pessoal que fica respondendo depois, que assiste depois, daí fica mandando mensagem, daí o Diego fica bem... Fico lendo, que nem criança. Às vezes eu respondo, às vezes eu respondo porque eu deixo o Instagram mais pra Gabi responder, né? Porque senão a gente se atropela, né? Porque tem vários canais, assim. Mas, enfim, eu queria falar, na verdade, eu queria falar de receitas, né? E aí eu falei de
WPI, porque é uma forma de tu conseguir condicionar as receitas, principalmente receitas americanas. E aí, antes de falar de WPI, eu falei de tax, porque em que pese as pessoas falem, só no Brasil se usa tax, né? Não, gente. Tax é a unidade Tributa, recomendada pelo direto de Sistema Belém. Internacional de Medidas. Tá? Tax é, para uma empresa ter ISO 9000, com aquelas o fio dela tem que vir com a tax no rótulo. Ela não pode basear a titulação dela em outras coisas, porque tax é o sistema indicado. Existem outras empresas que usam outros sistemas? Existem. Existem pessoas que não vão usar tax porque elas não querem, porque elas usam jardas, elas usam léguas, elas usam medidas esquisitas, então elas usam outras medidas também. Mas tax é a medida oficial do mundo, tá? Verdade, podem acreditar em mim, eu li sobre isso. E só que igual, sim, muita receita a gente compra é material americano ou pessoas que produzem para os americanos, para o mercado americano. Então elas vão utilizar as tabelas americanas. Então sim, dificulta quando a gente vai comprar receitas no Etsy, no Ravelry, porque elas vêm lá e aí tu te baseia no que a artesã usou, mas às vezes a artesã tem um ponto mais apertado e ela usa uma agulha mais grossa. Ou Sim, ela... gente, na oficina que a gente fez sábado, eu usei a agulha 10, um novelo de cupcake e fiz um poncho que ficou do meu tamanho. A irmã do Diego conseguiu fazer um poncho que ficou do tamanho dela. Tiveram meninas que, com a mesma agulha 10, precisaram de um novelo e meio. Porque senão ficou para uma criança. Porque senão ficou para uma criança. 5 anos. Tiveram outras que desmancharam e fizeram com a agulha 12 para conseguir chegar no mesmo resultado que eu. E tudo isso a gente conversou lá na aula presencial, que a gente estava numa aula presencial, que a gente conseguiu sentar, conversar, dizer solta um pouco mais o ponto. Eu fiz assim, quem sabe tu tenta uma agulha maior, quem sabe tenta fazer muda tua pegada, com mais pontos, muda tua pegada, entende? Mas isso são coisas que a gente conseguiu conversar. Quando tu compra uma receita estrangeira, no Etsy, alguma coisa, às vezes pode não fechar. E isso geralmente está especificado na receita, inclusive. A Crochetando Amor diz que tá no trabalho aproveitando a calmaria para nos assistir. Coisa boa. Olá! Adoro. Então, assim, como eu queria falar de receitas, eu achei importante citar essas coisas antes para facilitar a vida de quem compra receitas americanas, estrangeiras. Fala mais alto. E principalmente porque eu quero, inclusive, incentivar vocês a comprarem receitas, né? E não é só porque eu vendo receitas, né? A gente vende receitas, né? Na lojinha tem lá umas receitas para vender. Algumas poucas ainda, mas a ideia é produzir mais conteúdo, alguns para vender, outros para a gente vai distribuir. A gente já vem fazendo isso há um tempo, eu acho legal isso. Mas é legal comprar receitas, porque não é legal piratear receitas, né? E é legal tu poder comprar receitas e ter essa liberdade de adaptar para cá sem precisar ficar fazendo gambiarra. Porque consegue fazer com qualidade e quando tu te abre, isso é uma coisa que a Bruna Scopel sempre fala, que a Bia Moraes sempre fala, que quando tu te abre para o mercado de fora, tu abre um mundo, porque hoje a gente está fazendo um movimento aqui no Brasil de trazer muito mais coisas diferentes, avançadas, outras técnicas, e a gente está conseguindo diversificar o nosso mercado, mas quando tu abre para o mundo, nossa, né? Tem muita coisa legal, gente, tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Boa noite, crocheteira nerd. A cama me chama, eu entendo, a live é tarde mesmo. Tá? Mas enfim, eu incentivo sempre a comprar. Eu catei algumas. É difícil achar artesãs brasileiras que tenham lojas próprias, né, na internet. Assim, a maior parte das pessoas vende no Etsy mesmo. Ou vende no Elo 7. Elo 7 tem bastante gente vendendo receitas. Então, tipo, quando a gente vai comprar de artesãs brasileiras, é legal, porque já vem traduzido para o nosso idioma, né? E elas utilizam as mesmas medidas que nós, elas utilizam inclusive a TEX, porque é um sistema internacional e elas, né, falam de linhas, elas vão dar exemplos de linhas que a gente conhece. A Rose Nogueira, né, eu sou fã da Rose, né, todo mundo sabe disso, eu já falei em outras lives também, ela faz as princesas, tá, da Crochelândia, e assim, é crochelândia.com.br, vocês vão entrar no site lindão,
e tem um monte de receitas bacanas lá. Tem as princesas da Disney, tem a Uhura do Star Trek, tem a Leia, tem A Claire do Outlander. tem a Claire do Outlander, né? A Claire e o Jamie. Tipo, É tão lindo, e gente. são todos muito bonitos. Ela te dá uma receita onde ela diz a linha Boa que ela noite, usou Lu. e o código da cor que ela usou. Pra tu chegar no armarinho e comprar pra ficar exatamente igual. Né? Tu vai ter uma variação ali da mão do artesão, mas ela vai ficar igual. Tu vai conseguir. Sem ter que estar chutando. Ela diz qual é a agulha que ela usou, ela diz qual é a linha que ela usou com a marca e com a cor, o código da cor. Mas nem todo mundo faz isso, né? E mesmo que algumas pessoas façam isso lá fora, elas vão dar. Ah, eu usei a Shreps, né? Que é a linha aquela que são pelos de unicórnio. Mas tu não vai conseguir comprar um Shreps aqui. Sim, né? a Lion Brand. Né? Tu vai, a Red Hurt, sabe? São fios importados que. Ó, a TC Ladies que vende no Ravelry, faz amigurumis em tricô e usa tex nas receitas para todo mundo poder adaptar o material que tem acesso. Fato. Porque tex é... Porque tex é universal. Não, mas eu tenho aqui que diz que é NE. Né? Beleza, é complicado. Tem tabelas para converter, tem tabelas para converter. Eu acho que a gente tem, inclusive, que ficar enchendo o saco aí das empresas que ficam botando NE, porque, tipo, cara, isso não é uma medida universal. Tu tá me atrapalhando. Desculpa, senhora empresa, você fez um fio bonito, mas eu não consigo usar ele. Mas, sim, tem exemplos, tá? Eu não vou citar as empresas para elas não brigarem comigo depois. Mas, enfim, tem artesãs brasileiras? Tem artesãs brasileiras muito legais. Na Crochelândia, eu vi a Gatofu. Gente, achei a Gatofu é maravilhosa. Eu pretendo fazer um post com isso, né? Com dicas de artesãs que vendem receitas porque elas fazem os trabalhos tão bons, né? Eu não quero só vender as minhas receitas, eu quero que vocês comprem as receitas de pessoas. Eu quero vender as receitas de vocês também. Eu quero que a gente tenha essa troca, entende? Porque quando tu faz uma receita, tu coloca muito da tua habilidade, do teu conhecimento ali. E isso é legal, tu ter acesso a esse know-how de uma pessoa que não é tu. Né? Porque tu conhece um monte de coisas. Aliás, eu adorei eu esqueci o nome da menina que tava. A senhora que estava fazendo o curso. Oi, Damilis. Que ela disse assim que ela foi fazer um workshop conosco na semana passada, do poncho. A Kátia. Ela faz tipo 40 anos que ela faz crochê. E ela foi lá fazer um workshop porque sempre tem uma coisa diferente quando tu vai aprender com um artesão diferente. Né? Eu achei lindo ouvir isso de outra pessoa, porque eu penso muito, falo muito, eu só compro muitas receitas por isso, porque quando eu não vou conseguir falar com todos os artesãos do mundo, né? Não vou conseguir fazer workshops presenciais com todas essas pessoas. Então, quando você queria. Mas quando eu compro uma receita de uma pessoa de longe, que trabalha com um outro universo, ela utiliza outras técnicas, e ela vai colocar um pouco disso. Estamos num barco agora, né? Mas, enfim... Oi, Damilis. A Damilis é uma pessoa que tem muitos problemas com a Tex, porque a Damilis, ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos. E ela tem um canal maravilhoso de crochê e tricô. Só que, tipo, as pessoas perguntam qual a Tex da linha pra ela. E ela mora nos Estados Unidos. E ela mora nos Estados Unidos e ela não sabe dizer qual a Tex da linha, porque não tem. Eles não utilizam o sistema métrico decimal lá, eles não fazem isso, né? Eles não sabem o que é metros, eles utilizam jardas, pés, léguas, milhas. Né? Em vez de quilômetros por hora, é muito mais fácil falar milhas por hora. É só metros, gramas por quilômetro. Tex é gramas por quilômetro. O númerozinho da Tex é a quantidade de gramas que tem em 1000 metros de fio. É bem simples. Só que... Mas a gente está tentando ensinar o pessoal WPI, a tabela americana. A WPI, que é a medida que tu encontra muito aí, né? É a WPI e os nomes. Não, eu li bastante, talvez. Mas não sei, né? Eu não moro lá, talvez lendo lá, seja outra coisa. Mas tem os símbolozinhos com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com o novelinho aquele. E aí tem os nomes, né? Fingering Sports e o peso, que é o bulk, o lace. Essa tabela americana se baseia muito no WPI. Né? Moda avessa, eu tenho muitas receitas e compro para aprender de crochê. De tricô e crochê. Sim. Porque tu tá aprendendo com aquela pessoa, ela escreveu... Gente, esse kimono da Roberta Almeida, né?
eu aprendi horrores fazendo essa peça. Tipo, Né? Olha, assim, a princípio é tudo ponto alto estendido e ponto. Mas não é. Não tá, é só primeiro isso. que tem 10 pontos diferentes nessa receita. Não, mas eu digo assim, quando tu Né? olha assim, parece assim, tem ponto alto. É ponto alto. Não, não é. Tem 10 pontos diferentes nessa receita. Tem muitas variações. E essas variações talvez tu não vai ter acesso se tu não. Porque tá muito esparso. E se alguém elaborou um trabalho, colocou tudo ali de uma forma que tu vai trabalhar e depois tu vai usar esses pontos para outras coisas, talvez. Talvez não. Talvez tu não sinta a necessidade disso. Mas tu aprendeu, né? Uma da vez, poxa, cada pessoa fala uma coisa diferente, sabe? Acho que é da Tex. Ah, sim. Da Tex? Não, mas a Tex é aquilo mesmo, é gramas por 1000 metros. Eu falo gramas por quilômetros porque, tipo, 1 quilômetro tem 1000 metros e é mais fácil falar quilômetros pra mim. Mas, enfim, né, eu queria falar de receita, eu falei de receita por isso, incentivar as pessoas a comprarem receitas, incentivar as pessoas a não piratearem receitas. Eu sei que às vezes parece tão, tipo, inofensivo tu ir ali e usar aquela receita que afinal tá ali, né? Alguém comprou ela mesmo e aí... Mas não, gente, porque não é legal. Porque não é legal, porque alguém trabalhou... Ontem eu tava assistindo uma live da Raquel e ela, inclusive, ela não quer mais... Ela ia fazer receitas, ela desistiu de fazer receitas, porque o tempo que tu investe pra fazer uma receita é muito grande para ter um retorno naquela receita, para aquilo valer dinheiro para ti, tu tem que vender muitas vezes a receita para que ela valha a pena, porque tu trabalhou muito tempo naquela receita, porque tu elabora a peça, depois que tu elaborar, tu vai fazer ela de novo batendo foto, depois que tu fizer a foto, tu vai transcrever aquelas coisas que tu anotou nos teus garranchos ali, e tu vai transcrever para uma linguagem universal, né? Acessível para as pessoas entenderem. Tu vai diagramar aquilo. Todo esse trabalho é um trabalho muito complicado. Depois de tu ter feito tudo isso, tu ainda vai ter que testar a receita para ver se ela ficou certa. Tu vai ter que ver alguém que teste para ti, porque às vezes tu vicia e tu faz a receita e parece tudo certo. Daí quando alguém vai fazer, não, mas olha só, tem uma linha que tá estranha, tem um errinho aqui. Então, tipo, o processo até uma receita ficar pronta para ela chegar na tua mão e tu conseguir ler ela e ela ser bem elaborada, é um processo muito caro para um artesão, porque, gente, vocês trabalham com isso, vocês fazem crochê, mesmo por hobby, vocês trabalham com isso, e vocês sabem quanto tempo leva para fazer e o que custa esse tempo, né? Coisas que tu deixa de fazer para estar fazendo isso. Então, se tu abre mão de tempo que tu tá para fazer encomendas, porque tu vai elaborar receitas, tu precisa ter esse tempo remunerado depois. E quando tu pirateia uma receita, quando tu pega uma receita no grupo do WhatsApp, e desculpa, eu sei que as pessoas pegam, tu tá realmente negando a remuneração de um artesão. E se tu é um artesão, isso não faz sentido. As artesãs que fazem receitas acabam desistindo, né? Acabam desistindo desse mercado. Eu já vi muitas artesãs desistindo. E pra mim isso é, tipo, o pior de tudo, porque a gente perde conhecimento na comunidade, né? A Damilis diz que tá comprando tudo que é receita, mesmo as mais simples, e a gente aprende mais. Ainda bem que tem gente que faz essas receitas pra gente, porque dá muito trabalho, exatamente. Tipo, dá muito trabalho. Uma receita acelera o nosso processo, tipo... Porque às vezes a gente recebe encomendas de coisas assim, elas não são tão específicas. A gente recebe muita encomenda de coisas específicas, né? Tipo, que nem eu falo assim, eu quero um morcego albino, eu quero não sei. Daí tu vai trabalhar para fazer aquela coisa específica, mas às vezes a pessoa ela pede assim, faz um Darth Vader. Daí, eu posso elaborar um Darth Vader? Posso, mas eu posso entrar no Ravelry e procurar um Darth Vader fantástico de uma receita pronta. Que tira o capacete. Que tira o capacete, adoro aquele Darth Vader da Amigurumi, tá? Eu já pensei em adaptar, eu vou adaptar ele para Ragdoll, fazer diferente, né? Mas, até porque é um Ragdoll, não é um Amigurumi, mas eu adoro aquele, eu tinha visto, eu ia comprar para eu fazer para mim. Daí, quando eu recebi a encomenda, né? Alguém pagará a minha receita. Mas eu peguei, inclusive, e mandei as fotos da receita, né? Olha, tem essa receita, se quiser eu compro ela e faço ela pra ti. A pessoa adorou também e eu fiz numa quantidade de tempo
muito menor do que se eu tivesse que elaborar todo o trabalho. Ainda dá trabalho? Claro que ainda dá trabalho. Ainda é um trabalho importante do artesão ali, sim, não é qualquer um que lê uma William tá receita. dizendo uma coisa muito interessante, que ele disse que seria legal fazer uma divulgação de diversos sites e artesãos que tenham suas receitas à venda, até pro povo ver que as receitas não são caras de se comprar. Sim, é o meu objetivo. É o objetivo que a gente tem. A objetivo. gente quer fazer uma área no blog ou um texto para divulgar justamente artesãos que têm receitas legais. Eu passei nos últimos 2 dias procurando isso. Eu vou dizer assim, a maior parte dos artesãos não tem site próprio. Eles têm lojas na Elo7 e têm lojas no Etsy. É difícil ter um artesão que tem uma loja própria. Eu queria fazer uma listinha de lojas próprias. Eu achei pouquíssimas, assim. Então... Mas porque loja própria dá trabalho, tem custos, é bem... Eu sou programador, então quando dá um pau, eu resolvo, sabe? Mas você vai ter que pagar uma pessoa para fazer isso, essa é um custo que, tipo, é complicado. Então é mais fácil as pessoas botarem no Iluria, botarem no Elo7, botarem... Eu super entendo. Tem vantagens se tu ter uma loja própria, tem 1 milhão de vantagens, né? De autonomia, assim... para mim a grande vantagem dos portais de tipo Iluria, Elo7 e tudo mais é a divulgação própria deles, né? É que o Iluria não tem. Que as pessoas entram naquele ambiente procurando o teu produto. Só que a grande vantagem também é uma desvantagem, porque tem 1 milhão de pessoas lá. Sim, daí elas vão comparar o teu produto né? com outros. Então, mas enfim, quando tem N vantagens de ter uma loja própria. Eu pretendo fazer uma live falando disso num futuro próximo e vindouro, né? Porque parte do meu trabalho é fazer isso, né? Eu tenho meu site porque eu gosto de fazer isso, né? A Marielle Escobar disse que já fez teste de 3 receitas e apenas em uma pegou tudo certinho. As outras 2 tinham alguns erros. As minhas receitas sempre saem com algum erro, gente. Mas é problema, tipo, na cabeça. Eu não sei, se vocês olharem as legendas do Instagram, que sou eu que cuido do Instagram, sempre sai com um erro. E eu olho e passo por cima do erro. Tipo, até pra ler livros e coisas, eu leio o início da frase e o fim da frase junto tudo, assim. Então eu acabo passando por cima das coisas. É probleminha desse. A TCL diz que tem blog e que o Etsy e o Ravelry facilitam a venda. Que a maioria das pessoas interessadas em comprar já procura nesse site. Sim, com certeza. Os grandes portais de divulgação têm essa vantagem. São grandes repositórios, né? Eu adoro o Ravelry. Eu confesso que eu utilizo muito pouco o Etsy. Eu entro, assim, às vezes, para ver coisas. E eu confesso também que, às vezes, eu vejo as coisas no Etsy e eu procuro no Ravelry aquele mesmo adesão. Eu me sinto mais confortável dentro do Ravelry, porque, não sei, sempre estive lá. Né? Eu comecei ali dentro. Sim, dá uma segurança também. Eu tenho a minha biblioteca no Ravelry. Então, é mais fácil eu comprar pelo Ravelry para ficar na minha biblioteca. Senão eu vou ter que estar controlando 2 bibliotecas. Eu quero aquela receita. Não, tá aqui, não sei aonde. Eu não vou conseguir organizar um drive mesmo, eu já tentei fazer isso, não vai, né? Então eu prefiro comprar as coisas no Ravelry, sabe? A Damiris sempre tem erro quando eu leio também, às vezes leio errado, complicado porque às vezes fico nervosa. Mas eu às vezes eu seria uma péssima testadora de receitas, porque eu leio, tipo, receita de amigurumi. Eu leio lá, tipo, 6, 12, 18, 24, eu não vou ler os pontinhos se estão certos. Tá, se é 6 e a próxima é 12, então são 6 aumentos. Se a próxima é 18, é 1 ponto e 1 aumento. Se a próxima é 24, eu vou indo pela lógica e não leio a receita, né? Eu olho a receita e não leio. O processo de amigurumi, ele é matemático, então, né? Eu não... Acho que eu não seria boa testadora para receitas alheias. O Diego já é mais detalhista, assim. Aqui em casa é bom porque a gente tem um testador para... Sim. Um testa as receitas do outro. Né? É bacana, assim, ajuda. Mas às vezes a gente também passa por cima dos erros um do outro, assim, e daí a receita sai e a gente... saiu errado. Principalmente, acontece, então né? sempre vai ter a versão 1 e a versão 2. Vai ter versões e às vezes a gente vai alterar a receita e aí depois tu manda a atualização da receita pra pessoa, porque às vezes tu bota uma coisinha a mais, né? Tu pensa, não, vai fazer assim. Diz que o Etsy é muito complexo. Eu não tenho nada contra. Tem bastante coisa legal lá, mas eu nunca comprei nada pelo Etsy. Eu geralmente compro pelo Ravelry. Eu gosto de... Mas eu gosto também de comprar daqui, assim, eu procuro receitas nacionais, assim. Não
pela tradução, mas porque para fomentar, né, Sim, para o artesão fomentar o nacional, mercado. o mercado do artesanato nacional. Inclusive, traduções, tem a MBR que traduz receitas, tipo, só recebo elogios. Nunca mandei para ela traduzir nada porque eu traduzo as minhas receitas. Mas as pessoas que eu conheço que mandam só fazem elogios deles lá e parece que o preço que ela Sim, cobra é bem simbólico. O site MBR tem receitas que são free e que eles conseguiram a autorização dos autores para traduzir a receita e publicar no site. Então, todas as receitas que tem no site MBR são autorizadas e eles fazem um serviço de tradução de receitas. Tipo, tem que comprovar que tu comprou a receita, então tem que apresentar um comprovante de compra no teu nome, envia a receita para eles e eles traduzem a receita. Eu acho um trabalho bem interessante. É um trabalho bem sério, eu acho bem bacana. A Tessia perguntou onde que a gente tá no Ravel. É Casal Crochê. Casal Crochê, mas não tem Tem muita coisa lá. Tem o meu usuário, que é o Peroto, daí eu criei o Casal Crochê, né, o perfil, para botar as receitas ali, mas na verdade a gente não bota muita receita lá, assim, eu utilizo muito como forma de buscar. A minha biblioteca é muito cheia, porque eu compro bastante coisa e eu acho muita coisa lá interessante. Fora que tem muito material gratuito que também tá, então... Mas eu gosto muito dos grupos deles, né? Eles têm A Marielle Escobar diz que já criou algumas receitas, mas tem que ter paciência. Acaba que fica exclusiva para minhas aulas. Não vendo, pelo menos por enquanto, não. Mas já é um... Eu entendo também isso, né? Porque dá tanto trabalho fazer a receita que às vezes rola uma certa deprê de saber que tu vai botar para vender e que alguém vai comprar e vai distribuir, assim, a Bangu. O Diego desenvolveu um sisteminha que funciona dentro do WooCommerce, que é a plataforma de vendas do WordPress, que ele carimba, é o carimbador maluco. O carimbador maluco. Ele carimba nome, dados, pode escolher quais os dados tu vai colocar no arquivo, e ele carimba o arquivo com o nome da pessoa. Então, pelo menos, páginas, né? Se essa receita for ser compartilhada, vai saber quem foi a pessoa que originalmente compartilhou. Né? Eu não sei se o MBR traduz livros, tá? De verdade, não sei. Mas não vejo por que não. O problema é tu dar acesso ao livro. Eu não sei o endereço direitinho do site, mas é a MIBR. Colocando no Google, vocês encontram eles. A MIBR. É a Bruna, né? Se eu não me engano, é Bruna o nome dela. E o marido, o namorado dela, que fazem esse serviço. Ateliê Crochê e Tricô da Titia diz que não é boa pra testar receita, pois não consegue seguir receita. Sempre adapta do... Eu adapto todas as receitas que eu sempre adapto. Tem esse problema mas se eu vou testar, eu testo. Daí eu faço o que está escrito ali. De forma geral, eu adapto por vários motivos. Às vezes porque eu quero simplificar. Pra TCL, sim, é para o WooCommerce, na verdade, TCL. O carimbador maluco é para o WooCommerce, que é a plataforma de vendas do WordPress, é isso? Exatamente. Mas qualquer usuário pode usar. Ele não funciona... Ele tá gratuito. Ele não funciona fora do WooCommerce porque eu fiz porque a nossa loja é no WooCommerce, né? Que é então a gente tem lá o WordPress, dentro do WordPress eu tenho o WooCommerce da nossa loja, e eu fiz o plugin voltado para o WooCommerce. Ele utiliza as classes do WooCommerce, então ele funciona só com o WooCommerce. Mas qualquer um usar, é só botar lá, quando for instalar plugins, lá, carimbador maluco, vai aparecer, tu instala ele. Um carimbo com a cara do Daí ele é um carimbinho com a cara em um cavanhaque, um óculos escuro, assim, um carimbador maluco. E daí o plugin, ele tem lá as configurações, é bem fácil de usar. Tu vai definir a margem superior, a margem lateral, o alinhamento do texto, o texto e a cor do texto, e ele vai carimbar em todas as páginas. Quando a pessoa faz o download... Pode escolher se vai botar nome, se vai botar CPF, se vai botar número do pedido, se vai botar daí ele vai puxar... quais os dados que tu vai colocar. Eu não sei, se você tem um WooCommerce, você vende receitas, a pessoa quando compra, ela recebe um e-mail, e nesse e-mail vai um link para ela baixar o arquivo dela. E quando ela acessa esse link, ela vai ativar o carimbador maluco. E aí ela vai baixar o arquivo, e quando ela for baixar o arquivo, ela vai o carimbador maluco, ele pega dos dados da compra, o nome do comprador, o dado que tu escolher lá dentro dos que tem, né? E-mail, o número do pedido, e ele vai escrever o textinho lá que tu definiu com esses dados e vai carimbar em todas as páginas. Fica legal, inclusive,
Se você comprar uma receita nossa ou baixar uma receita Baixar, nossa tipo, da tem a Luísa, Luísa. Não, a Luísa não já tá saiu da mais. promoção. É. Mas o jogo de chá que tá lá no nosso site, você vai no nosso site e baixa o jogo de chá. Aí você, Ele é gratuito. Ele é gratuito. E quando você baixar ele, você vai ver que vem ali em cima, na primeira linhazinha lá em cima, vem um carimbinho dizendo lá, licenciado para fulana de tal, 2 pontos e meio tal. Eu tenho 27 segundos para acabar a live, gente. Eu me Foi estendi. muito rápido. Eu me estendi, falei muito, eu sou um pouco prolixo, peço desculpas se ficou bagunçado. Se vocês precisarem, qualquer dúvida, podem Entre mandar em aí. contato. Tá? Então, gente, até a próxima. A gente não vai abrir uma outra live porque a gente tem que dormir. Tem que dormir, Mas foi um gente. prazer estar com vocês e a conversa foi muito produtiva. E